tem que se lembrar, né? A equação da média aqui, como é que é? Para o nosso caso específico, a média vai ser a soma de 4 provas, né? Uhum. Beleza. E, como a gente tem 4 provas, então a gente soma a nota das 4 e divide por 4. Beleza? Sim. Só que aqui no nosso caso, a gente não quer saber a média, a gente já sabe que a média é 7. A gente quer saber a nota da última prova. Tem que somar ele 3 e 6 e saber qual foi a quarta, né? Exato. Então vamos colocar os dados aqui. 7 é a média, tem 3, 6. E a P4 a gente não sabe, é o que a gente quer Tem saber. 18 pontos, né? Aí. Tem 18. Agora, a gente nota que é possível resolver esse problema, porque a gente tem uma incógnita só. É, Uma letra que a gente não sabe o valor, né? Que é a quarta prova. Então dá para isolar isso. Dá para sim. isolar e encontrar o seu valor, né? Só que para isso tu vai ter que saber resolver a continha aqui, né? Será que tu É. conseguiria isolar esse último termo aqui? Não, essa aí, cara, cada prova, pelo que eu entendi, vale 7,5, entendeu? Ou divido assim, né? Se cada prova valer 7,5, dá 30 no final. Você tem 18, ele precisa, vamos ver, 3 mais 3 mais 3 a média, ele tirou 21 pontos. Não, 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 não. Tu Ou tá assim que eu supondo uma faço, né? situação muito específica. Eu não estou dizendo que essa tua lógica não faria você chegar na resposta certa, mas imagina que se fossem uns números maiores, ou um número de vírgula, tu não ia É, conseguir, sacou? Então tu tem que saber isolar uma letra, tá ligado? E a letra que tu tem que isolar é essa aqui. Então uhum, isolar a letra é deixar ela sozinha, em evidência, de um lado do igual, e todos os outros números do outro lado. Assim a gente encontra o valor dela. É como se isso aqui é fosse um isso. X, cara. Eu não preciso chamar Ah, de. tá, Vamos tá. chamar de X, velho. E agora? Com essa outra letra, tu sabe isolar ela? Bota o 6 mais 6 mais 6 soma, né? Sim. Soma Dá fica pra. 18, Dá mais pra x, né? dá pra ficar 7 igual a 18 mais X, né? Isso aí. Agora tem que passar Pode para o fazer no outro papel lado, aí. né? Faz no papel, não precisa ficar me falando. Quando tu De chegar na boa, resposta, tu me fala pra eu ver se tu tá conseguindo fazer isso, beleza? de boa. Pode pegar um lápis aí, um papel, sem pressa. Cara, não, eu entendi assim, cara, que teria que dividir o 18 pelo 4 daria o x, é isso? Não. E o 7 ali, o que que tu vai fazer com ele? Não tá ali de Ah, o brincadeira, né? 7 igual a 18, tá, não Tem tinha que visto passar isso. esse 4 multiplicando, cara.
É, Se um número está dividindo de um lado, ele tem que ir para o outro lado multiplicando, né? Então, a sim, primeira tá coisa que tu vai dividindo aí. fazer, a primeira coisa que tu vai fazer é passar o 4 para o outro lado multiplicando o 7. Aí fica 28. 4 vezes 7, 28, isso aí. Aí fica 28 igual a 18 mais x, né? Depois. Isso. Aí você pode isolar o x aí e me dizer quanto é que é. É, ele tá somando, né, cara? Ele tá somando o x naquela ali, né? Sim. Acho que deveria passar diminuindo, né? Já que tava somando. Exato. O 18 vai diminuindo. Aí fica 28 menos 18, fica 10. Igual a Isso, dá 10. x. Dá 10, né? Porque qual o É, número que somado com 18 vai dar 28? 10, né? 10. Isso, É, pronto. fizer 10. Então é um probleminha de média que não é simplesmente jogar os números, somar e dividir. Nem É. sempre é tão óbvio assim os problemas, né? Mas, cara, eu não vou discutir contigo. Geralmente a prova dele é fácil, cara, mas é sempre bom dar uma trabalhada nisso aí. Tava meio Bem, lerdo nisso aí. tu tem as questões de física, então pode Física, mandar uma fotinho. eu tenho de uma prova, cara. A segunda eu vou ver se eu tenho ali. Não, acho que eu não tenho. Sem problema, a gente faz com o que tu tiver. Amanhã eu Eu tô posso. aprendendo o bagulho de vetores, cara. Uhum. Pô, entendi porra nenhuma, cara. É muito difícil, cara. Tem coisa mais difícil, mas eu acho que se eu der uma aprendida certa nisso aqui, eu vou aprender. Não parece algo difícil, cara. Vetores costuma ser só você fazer sominhas. Às vezes é confuso mesmo. Às vezes é confuso, eu entendo. Eu nunca fui bom com desenho, cara, direções, essas coisas. Ah, entendi. Ô, esse teu irmão aí que eu vou dar aula, ele tá na mesmo ano que tu? Tá. Pô, só que ele tá dormindo, cara. Ele falou, ah, não, o assunto eu entendo depois, eu quero dormir agora. Ele é bom vagabundo, cara, mas ele é Ó, gente boa, cara, tá estudando bastante. tudo bem. Se ele acordar, a gente tem aula. Eu mostro pra ele Vamos lá. daí todos. Explico. Unifor. A soma de dois. Essa aqui é vestibular. A soma de dois vetores de módulos 12 e 18 tem certamente. Olha, essa questão é bem complexa, bem interessante. Tem certamente o módulo compreendido entre. Aqui vem a interpretação, tá? Não é só jogar Aham. na fórmula. Então vamos supor o seguinte: esse vetor que eu vou desenhar agora é o vetor 18, é o maior. Então, está aqui o vetor 18. Muito bem. Ele é 18 newtons. E ele está falando sobre a soma de dois vetores, 12 e Uhum. 18. O que acontece nessa situação, né? Existe extremos na soma de vetores. Um dos extremos é quando eles estão na mesma direção e sentido, então eles se juntam, eles se somam completamente. Uhum. É tipo tu e um colega empurrando algo na mesma direção. Vocês estão somando totalmente suas Aí forças, a né? setinha fica no fim do outro, tipo assim. Sim, exato. Então é como se vocês estivessem
você tá fazendo uma força, seu amigo também, então vocês estão fazendo uma força juntos aqui. Entendi. Daí dá essa soma aqui. Muito bem. Então a gente repara que é simplesmente fazer a soma dos valores, né? Que vai ser 18 mais 12. Nesse Vai caso, dar é simplesmente 30. somar. Isso, vai ser 30, né? Sim. 18 mais 12 é 30. Agora eu vou simplesmente copiar o vetor aqui e ele continua apontando para a direita. Mas, Uhum. se a gente está pensando na situação extrema, né? Ó, certamente o módulo está compreendido entre. Então, tu está falando do maior valor possível envolvendo essas duas forças e do menor valor possível envolvendo as duas forças. Uhum. O menor é quando eles estão um contra o outro, tipo um cabo de guerra. Né? Pensa, no cabo de guerra tem um monte de gente puxando com muita força, mas o cabo mal se Nas mexe, direções opostas. porque as direções são opostas, exatamente. Então eles se subtraem. Portanto, numa situação como essa, você tem que fazer a subtração aqui, de 6 e 18. E a gente Pô. sabe, né, que subtrair aqui vai dar basicamente 6 newtons. Tanto vai, né? Não, desculpa, 18 menos 6 é 12 newtons. 18 menos 6 é 12, tá? Então a soma deu 30 e a subtração deu 12. Então a maior força possível que tu pode fazer somando com a força do teu amigo é 30 newtons. Vocês estão empurrando a coisa para a mesma direção e sentido. Uhum. E a menor possível é quando vocês estão um contra o outro. Tu Pô, tá para um entendi. lado e para o outro, no, tipo num cabo de guerra. Então dá uma força bem fraquinha de 12 newtons. Porra, mas de onde eu tirei 6 aqui? Eu tô comendo bola, né, cara? Desculpa Não, ter confundido. aí é 12, cara. Que é 12, é Mas eu, verdade. eu entendi o que tu quis falar, por isso que eu não falei nada. Ah, que bom. Entendi tudo. Isso aí, fica esperto que eu sou vacilão às vezes. Daí deu 6. De boa, Realmente deu cara. 6. Sono é foda, cara. Então, por isso, 6 e 30, né? Ou seja, 6 é a menor força dos dois juntos, 30 é a maior. 6, isso. Pode crer. Então aqui não teve muita conta, muita fórmula. É só É só tu entender, fazer a né, cara? interpretação. Só tu entender Exato. essa porra Só tu aqui. entender que vetor é tipo número. Só que tu tem que entender quando que o número é negativo e quando ele é positivo. É só isso. Né? Pô, não é Vetores tão são números, difícil, querendo né, ou não. cara? Só que assim, por exemplo, quando tu tem um número negativo numa conta, provavelmente ele Pô, aí está é associado foda. com você perdendo dinheiro, né? Ou você diminuindo temperatura, sei lá, alguma coisa assim. Agora, número negativo numa conta de vetor significa que o vetor está por sentido contrário, entendeu? O É isso que outro, né? significa. É isso. Entendi. Muito bem. Vamos ver esse problema aqui bizarro. Qual é a relação entre os vetores M, N, P e R representados na figura? Muito bem. Os vetores estão juntinhos, né? Uhum. Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Mas De tudo isso boa. tem a ver com soma de vetores. E para somar vetores, tu sabe, né? É Se tu um não sabe, atrás eu vou do falar outro, agora. né? Cabeça de um no rabinho do outro. Já volto. Com essa ideia que eu te dei, tenta observar o que está acontecendo. Cabeça de um Beleza. no rabinho do outro, uma soma. Já volto.
Desculpa, man, voltei. Agora o negócio é o seguinte: eu te falei a técnica sagrada de Uhum. somar vetores, que é cabeça de um no rabinho do outro. Então, por Sim, exemplo, né? Vou pensar aqui em MN, já que tem tanto MN aqui nas respostas, né? Olha sim. só. Eu entendi assim, cara, já que o P tá no rabo do R, cara, é porque ele tá somando ele, né? E o M tá no rabo do N, é porque ele tá somando ele também. Exato. Falou exatamente isso. É isso que eu vou falar aqui para você, ó. Vamos somar o M e o N. Como o N tá no rabo, tá, o rabo do N tá na cabeça do M, então a gente tem M mais N aqui desse lado, né? Porque Sim. é rabo de um na cabeça do outro. Então, rabo do N na cabeça do M. Uhum. E a soma é o seguinte, né? Vou pôr dois vetores genéricos aqui, por exemplo. A e B. Tá vendo? Rabo de um na cabeça do outro. A soma vai ser o rabo do primeiro e a cabeça do último. Sacou? Hum. Então, por exemplo, aqui, como a gente está somando o M e o N, né? Já que o rabo do N está na cabeça do M, então vai vir aqui do M até o N. Essa é a soma do MN. Esse cara aqui Ah, é MN, tá bom? entendi. Se pedir para fazer uma soma assim, seria dessa forma. Isso. Agora olha só aqui, ó. P e R, tu mesmo reparou, né? O rabo do R está na cabeça do P. Então, pela mesma lógica, o vetor soma tem que sair do P, ir até o R, e a gente repara que os dois vetores são os mesmos, né? São iguais. É, Eles são os mesmos. Até porque eles fecham o mesmo. São a mesma diagonal desse polígono aqui. Então, no são caso, polígono, cara. Não sei sim, todo nada. objeto fechado com lados retos é um polígono. Ah, entendi. Então, aqui o P mais R é igual ao M mais N, é o mesmo vetor. Então, por isso que a resposta é C mesmo. P É mais P R é mais igual a R M igual a mais M N. mais N. Isso É, aí. Note que tudo está associado, cara, com o sentido das setinhas, sabe? Porque sim, dependendo de como as setinhas estivessem organizadas, poderia dar zero isso aqui, como a resposta A. Mas as setas não. Por quê? Porque uma coisa que falam muito pra gente na aula de vetores é o seguinte: quando você tem uma soma que fecha um polígono, a soma é zero. É verdade. Só que tem que estar sempre nessa ordem aqui. Rabo de um na cabeça do outro, rabo de um na cabeça do outro. Se fechar bonitinho desse jeito que nem eu fiz aqui, é a zero. soma é zero. Ela é zero. Porque um Só que aqui equivale ao não é o outro, caso né? por causa do sentido das setinhas. É, Né? uma. Mas elas estão todas apontando para o mesmo lugar, né? Exato. Como elas estão tudo vindo para cá, então é uma soma, exatamente. Exatamente, Vai dar entendi. zero. Muito bem. Beleza, vamos para a próxima. Um na cabeça do outro. Se tu lembrar disso, vai dar muito certo. É, eu Próximo. entendi o mistério. Um caminha 3 metros para o oeste, depois 6 para o sul. Se tu tiver dificuldade de lembrar para onde é sul, oeste, essas coisas, pensa no Brasil, assim. Eu acredito que tu saiba que o sudeste fica para um Sim, lado ali, o centro-oeste para o outro. Né? Então, sim. sudeste São vamos pensar Paulo assim, ali, né? sudeste. Sudeste é leste. Então, o leste é para a direita e o oeste é para a esquerda. Tipo em Santa Entendi. Catarina, né? Não tem o oeste que fica lá para outro lado? Tá, Hum. eu não entendo nada, cara, ainda, né? Mas pelo Brasil, assim, vendo o mapa do Brasil, eu entendo um pouco. É isso aí. Mas, tipo, sul é pra frente, né? Norte é pra trás, né? Ou norte pra frente. Tipo, onde a gente tá? Onde é que ficaria o sul, norte, leste, oeste, cara? Ô, velho, assim tu me quebra as pernas. Claro que o norte é para cima, né? Ou para Ah, o frente e o norte sul é vai para ser. baixo, né? Eu sei pra baixo, eu confundo sempre. Ah, não, cara. Aí não, aí não. Não, não dá, Não, não, né? não, 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 não. Essa aí não. Essa aí tu não pode confundir, não. Norte é para frente, sul é para trás, cara. Tá, beleza. Ô, meu, eu Ô, sempre confundo cara. os dois, cara. Tem hora que eu acho que é o sul na frente, tem hora que eu acho que é o norte na frente. Tá bom. Ah, tá. Sei lá, né? É que às vezes eu também achava meio esquisito eles falarem que Joinville fica no norte, né? Blumenau, onde tu mora, também é norte do estado, só que é norte do estado, né? Mas é o sul do Sim. Brasil, Ah, tá, entendi. Entendi, entendi. certo?
Em relação ao ponto de partida, podemos afirmar que João aqui é bom fazer no desenho, né? Vamos lá. O João Uhum. está num determinado lugar aqui. Esse é o João. Ele foi para o oeste 3 metros. Então, bora para oeste, que é a esquerda. A gente pensa no Brasil, né? Oeste Sim. para esquerda. Tipo o centro-oeste, que fica ali na esquerda. Ele depois caminha 11 metros para leste. Não, não, não. Depois é 6 para o sul. Então ele vai para baixo. O desenho tá certo, cara. Ah, O ele desenho vai, tá, vai pra baixo. o desenho tá show. Agora ele vai 11 para leste. Ele vai 11 para a direita. Uhum. Show. Só isso? Em relação ao ponto de partida, podemos afirmar que João está aproximadamente. Olha só o que a gente quer. A gente quer em relação ao ponto de partida, né? A distância entre o ponto de partida, que é aqui, e o ponto de chegada, que foi aqui. Chegado. Tem Então, que ver a como calcular essa angulação distância? disso, né? Eu acho. Tem muita coisa que dá para a gente fazer, né? Vamos pensar aqui. Vamos lembrar o que são cada uma das medidas, certo? Uhum. Aqui é 3. Aqui é 3. Aqui é 6. E aqui é 11. Isso aí a prova Tudo foi isso aqui meu é irmão que 11. fez, cara. Oi? Essa prova foi meu irmão que fez, cara. Mas vai cair a mesma coisa para você, né? Na Sim, sua prova é a mesma é matéria, né? as duas coisas. Isso. As duas Essa da mesma questão coisa. aqui, na verdade, cara, vetores em geral é matemática, né? Então isso aí mais Sim. é mais matemática que qualquer outra coisa, tá? Uhum. Então, na matemática, a gente tem uma coisa que é muito frequente e que resolve a maior parte das nossas contas de geometria, que é você enxergar triângulos nas coisas. Aqui a gente Como tem um assim, cara? triângulo, se tu parar pra pensar. Né? Ah, Por tem quê? um Por triângulo. quê? Porque fazer conta com triângulo é uma coisa que a gente está muito acostumado e é fácil. É só somar os Que a gente, lados, né? tipo Tipo isso, isso. pode também, dependendo da situação, fazer o teorema de Pitágoras. Né? Lembra do professor falar do teorema de Pitágoras na escola? Não, cara. Pô, eu não lembro É, mesmo, cara. Pior que não. Teorema de teorema de Pitágoras é Pitágoras, o que mega que é importante. mesmo, Né? cara? Eu devo saber, velho. Eu devo Teorema de saber o que é teorema. Pitágoras é aquele dos catetos e da hipotenusa. Pô, não sei, velho. Papo reto. É, então, né, o teorema de Pitágoras é um negócio que a gente aprende lá no nono ano, oitavo ano, e daí a gente usa aqui nesse negócio de vetores. Por quê? Porque nós estamos interessados em encontrar o que a gente pode considerar que é a hipotenusa. Hipotenusa é o maior Hum. lado do triângulo. Mas qual triângulo? Não tem triângulo. Agora tem um triângulo aqui, tá vendo? Se eu Ah, fecho esse foi negocinho, triângulo. virou um triângulo. Em especial, um triângulo retângulo. O que é um Sim. triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto. Se ele tem um ângulo reto, as contas facilitam muito, tá? Porque tu pode utilizar o teorema de Pitágoras. Mas o que seria se ele não fosse ângulo reto? Como é que seria se ele não tivesse um ângulo reto? Eu tenho certeza que o professor não vai cobrar pelo nível das questões, mas daí você teria que fazer a lei dos cossenos, que é um outro conhecimento lá que a gente aprende em triângulos. Talvez, na verdade, tu não aprendeu ainda, porque é assunto de ensino médio. O professor de matemática não passou. Então, pode ter certeza. Se for aparecer problema com triângulo, vai ser um triângulo retângulo e tu vai ter que utilizar o teorema de Pitágoras, tá bom? É, tá. Pode ter Beleza. certeza. Então é isso aí. Agora o negócio é o seguinte: apesar de eu ter um triângulo, eu tenho que indicar os tamanhos, né? Uhum. Qual que é o tamanho desse azul aqui? Você saberia me dizer só de olhar pro desenho? 9? Pela soma do 3 e 6, não seria? Não. Pô, o azul é igual ao 6 aqui, né, cara? É, é um Talvez 6. eu ter feito tudo de uma cor só pode ter lhe confundido, né? Então, aqui é o 6 e este amiguinho aqui em cima é o 3. Então, a questão é que a gente bate o olho e repara que o risco azul é do mesmo tamanho do risco roxo, né? Certo? Sim. Que de acordo com o enunciado, o risco roxo aqui, que é o 6 metros para o sul, é 6. Então, o azul também mede 6.
Sim, é o mesmo Muito bem. tamanho. Mesmo tamanho, Na, exatamente. Agora, note que quem mede 11 é tudo isso aqui, né? sim. Só que o meu triângulo não é tudo isso aqui. O meu triângulo é só essa partezinha aqui, ó. O outro é 3, né? Que esse equivale ao Esse de pedacinho cima. mede 3, exatamente. Esse pedacinho mede Uhum. 3. E esse pedacinho, esse negócio todo aqui mede 11. Então, O se essa inteiro, né? parte mede 3, se tudo mede 11, quanto que mede esse aqui? A soma de tudo? 3 mais Não. 11, tipo isso? Não. Ó, velho. Isso tudo aqui mede 11. Sim. Só que se a gente compara com aqui em cima, a gente vê que essa partinha mede 3, certo? Porque esse aqui Sim. mede 3 também. Então, quanto é que mede esse tamanho aqui? 8? 8, exatamente. 8 mais 3, 11. Perfeito. Bem, então, vamos pôr de laranjinha aqui, que mede 8. Só essa parte mede 8. 8 mais 3, 11. Perfeito. Bem, o que o problema está nos pedindo, se tu lembrar aqui, ó, em relação ao ponto de partida, podemos afirmar que o João está aproximadamente. O que ele está nos pedindo é o tamanho dessa distância aqui, do ponto de partida ao ponto de chegada, certo? Aham. Que é a reta vermelha. Aí você pode estar pensando, ah, eu faço vetor aqui, somos tamanho. Não, não vai ser desse jeito. Porque se fosse que nem aquele nosso primeiro problema, você poderia somar e subtrair. Mas se tu lembrar daquele nosso primeiro problema, estava tudo na mesma direção. Estava tudo na mesma linha, né? Tu tinha um vetor para É, cá aqui e outro altera para as cá. direções, né? Exato, aqui nós temos a direção vertical e aqui a direção horizontal, né? De fato, esse vetor vermelho aqui é a soma do azul com laranja. Ele é a soma do azul com laranja. Mas tu não Sim, pode simplesmente somar com conta de mais e conta de menos, que nem a gente fez aquele primeiro, porque eles estão em direções diferentes, tá bom? entendi. Então, o que tu tem que fazer aqui, meu caro, é o teorema de Pitágoras, tá? O que tu tem que fazer aqui é o teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras, ele é assim, ó. Tu vai identificar o maior lado do triângulo. O maior lado do triângulo é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. E o ângulo de 90 graus é esse ladinho reto aqui, tá bom? Esse é o ângulo Aham. de 90 graus. Então, significa que o maior lado é, obviamente, essa diagonal aqui, né? Esse é o Sim. maior lado do triângulo. E a gente chama esse maior lado de hipotenusa. Eu vou chamar de H. H de hipotenusa. Agora, os outros catetos aqui, os outros lados a gente chama de catetos. A gente pode chamar de A e B. E em todas as fórmulas, nesse tipo de triângulo, né? A hipotenusa fica ali, mano? Sim, a Nesse reto? hipotenusa é sempre o maior lado, que sempre fica oposto ao ângulo de 90 graus. Isso aí. Ah, tá. Só que, Triângulo de claro, o teu novo. triângulo pode estar virado para o outro lado, né? Tipo, não dá para desenhar direito. Mas tipo assim, ele poderia estar assim também, não sei. Aqui tem um ângulo de 90 graus. Então, né, a forma como desenha, eu não sei como é que vai aparecer. Eu só sei que a hipotenusa é sempre o cara que está do outro lado do ângulo de 90 graus, beleza? É só erguer os braços é 180, né? E daí botar um braço pela metade e outro erguido é 90. Tipo isso. Então, tá, entendi. Muito bem. Fácil. Então, tá aí. Agora, qual é o teorema de Pitágoras? Qual é essa fórmula que eu venho me repetindo aqui, né? É a fórmula que diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá bom? Isso sempre funciona. Ou seja, se tu pegar esse tamanho aqui do h ao quadrado, vai ser igual a esse número ao quadrado, mais esse ao quadrado. Mas Né? não é tipo um maior que o outro, cara? Não, vai dar exatamente essa resposta. Ah, entendi. O mano lá na Grécia provou isso já faz uns 3.000 anos, já 4.000 anos, não sei. Pode ter certeza que tá certo. Mas, ó, agora o que falta para ti só é identificar quem é cada um desses elementos no triângulo do problema, né? Veja que o que a gente está procurando é esse aqui, né? Aham. Certo? Então a gente está procurando a hipotenusa.
É Esse é o hipotenusa. valor que a gente quer. Eu vou chamar de D de distância, né? Porque ele está falando de uma distância aqui. A letra que a gente usa, né? Não faz diferença nenhuma. Então, essa distância ao quadrado, que é a hipotenusa do nosso problema, vai ser igual a quem? Veja, o 6 é o A aqui, não é mesmo? O 6 é o A. É, Isso. formando aquele triângulo ali, o 6 é o A, o B é E é o embaixo ali. o 8, né? Sim, isso. Isso aí. Porque a gente está falando desse triângulo aqui, né, mano? Claro. Isso aí. Então, 8 ao quadrado. Muito bem. Eu sei já que o D vai ser 10. Então, que tal você tentar resolver essa conta pra gente aí? É só somar, cara? Sim, mas não esqueça de elevar ao quadrado e depois no final tu vai ter que fazer a raiz quadrada, né? Do 6 mais 8 ao quadrado é a raiz quadrada desses dois, é isso? Exatamente. Ok. Mano, o resultado pra mim deu 10, cara. Exato, a resposta que eu disse que ia dar, né? Se tu Aham. fez como eu faria, né? Você vai levar ao quadrado aqui os números, ficar 36, né? E aqui vai ficar 64, e daí soma vai dar 100. 36 mais 64 é 100. E daí, pô, d ao quadrado, ou seja, qual número ao quadrado dá 100? É isso que esse 10, negócio né? está te perguntando, né? Que é o 10, né? Que a gente pode reparar simplesmente fazendo a raiz quadrada do 100. Aí a raiz quadrada do 100 te pergunta a mesma coisa. Qual número vezes ele mesmo dá 100? Que é o 10. Então significa Saquei. que a distância ali do ponto inicial ao ponto final é 10. A gente descobriu que é 10 aqui. Mas como é que eu sei a diferença ali do sudoeste e do sudeste, cara? Na Agora é só hora tu da pensar na prova. Rosa dos Ventos, né? Ou no Brasil. Isso aqui é mais geografia do que qualquer coisa. Norte é para cima, sul, Uhum. leste, oeste. Agora, o Nordeste não fica tipo para cá no Brasil? É, Nordeste. O Sudeste não fica para cá no Brasil? Porque é São Paulo, Paradinha, tudo? Sudeste. Agora tu olha para essa parada aqui. Não tá na mesma direção que Sudeste? Não tá. tá vindo aqui que nem pro Sudeste? É sempre uma diagonal, mano, quando é tipo sudeste, nordeste, tipo uma Sim, diagonal reta, tipo assim, sim, subindo, né? sim.
Então, por isso que a resposta é sudeste, né? Entendi, pô. Vou dar Isso uma aí. estudada lá na Rosa dos Ventos, cara. Não É errar isso na aí. prova, pô. Vamos lá. A próxima. Próxima. Cadê a próxima? Deixa eu pegar aqui na nossa conversinha. Teu irmão foi bem, cara. Tá acertando altas questões aí. Ele foi, cara. Não sei como é que foi, né? Mas foi lícito, mas parece que foi lícito, cara, porque ele mostrou ali desenvolvimento. Pô, teu irmão é monstro. Foi bem, meu. Quando ele quer estudar, meu, é inteligente pra cacete, cara. Legal. Pequeno avião acelera logo após a decolagem em linha reta, formando um ângulo de 45 com o plano horizontal. Bem, para resolver esse problema, tudo passa em conseguir fazer o desenho, meu velho. Se tu não conseguir fazer o desenho, ferrou. Tá ligado? É, 45 graus é tipo o braço meio diagonal, assim, né? Exato, 45 graus é o braço em diagonal, isso mesmo. Eu cons- Então, o pequeno avião saiu nessa linha reta com o braço em diagonal. Então, é como se ele tivesse feito assim, né? Vamos ver se tu concorda comigo, né? Ele foi para cá. Os céus. E aqui tá os 45 graus com a horizontal. Entendi. Se ele aumentasse, né, olha só, aqui é 0 graus com a horizontal. 10, 20, 30, 40, 45. 50, 60, 70, 80, 90. E assim vai, né? Uhum. 180, 270, 360, e assim vai. Isso é a construção dos ângulos. Quando? Sabendo que a componente horizontal de sua aceleração é 6 metros por segundo ao quadrado, calcule o componente vertical da mesma. Pô, se teu irmão acertou, eu vou pagar um pau, porque essa questão não é fácil, não. É, acho que ele Caraca. acertou, mano. Tirou 10 Tipo, nisso aí, velho. ele tirou 10, velho? Tirou 10, cara. Ele é o pica, velho. Monstrão, monstrão. Porque aqui tá rolando um negócio meio tenso mesmo. Olha só, o avião ele tá nessa direção, beleza. Daí, o que que acontece? Quando a gente, como a gente reparou no problema anterior, é possível escrever um vetor como a soma de dois outros. Né? Quais são os dois outros vetores aqui que podem formar esse vetor diagonal? Claramente um vetor vertical, apontando para Uhum. cima, e um vetor horizontal. É que nem, por exemplo, o número 5, né, cara? Eu posso escrever o número 5 como 2 mais 3, certo? É. Então, um vetor, eu também posso escrever como a soma de dois vetores. O vermelho aqui eu vou escrever como a soma do vetor verde com o vetor azul, beleza? Aham. Simplesmente isso. Então, é o que estamos vendo aqui, muito bem. Agora ele falou para nós o seguinte, olha só. Sabendo que a componente horizontal de sua aceleração é 6. Então, aqui embaixo é 6. Uhum. Calcule a componente vertical da mesma. Muito bem. Ah, quando ele sobe. É. Seria quando ele E sobe a daí velocidade dele. o professor deu uma trolladinha aqui, eu acho. Porque ele colocou gravidade, mas pô, ele nem ensinou força para vocês ainda, né? Acho que ele ensinou, cara. Ensinou. Ensinou força? Esse negócio de Que claro, gravidade ele ensinou. obviamente, como a gente está na Terra, tem a aceleração da gravidade apontando para baixo aqui, né? É Aham. como se fosse uma aceleração atrapalhando o movimento. É como se ela estivesse aqui, ó, aqui embaixo atrapalhando. Sacou? Mas ele não interfere, né, cara? Cara, A é para gravidade. interferir. Esse é o problema. Tipo, se o teu irmão acertou, teu professor tá errado, porque não é 6. Se não tivesse a gravidade, se tu tivesse no espaço, por exemplo, tudo bem. Seria 6 aqui, por simetria até. Porque quando é 45 graus, né, como tu mesmo falou, é o braço na diagonal, então, Uhum. tanto para baixo quanto para cima aqui é o mesmo tamanho. Mas porra. Mas o que acontece é o seguinte, tem que ser 6 para fechar bonitinho aqui.
Só que tem que lembrar que a gravidade está atrapalhando. Sim. Então, seria necessário que fosse um vetor que compensasse a gravidade também. Essa gravidade aqui mede 10. Então, se eu sei que aqui tem que ser 6 para fechar o triângulo, novamente Pitágoras, né? Novamente Pitágoras. É só fazer a Da continha de raiz quadrada, Pitágoras. A gente sabe que quando é 45 graus aqui é o ângulo igual para baixo e para cima, né? Porque esse aqui é 90. Pô, esse aqui é 90, né? Aqui é 45, aqui também é 45. Então, vamos dizer assim, tem simetria, é tudo igual nesse triângulo, entendeu? Fechar o Tudo igual. quadrado ali, né, cara? Fecha o quadrado, exatamente. Então, como a gente sabe que o quadrado tem lados iguais, né? Essa é a questão. Os lados têm que ter o mesmo tamanho. É verdade. Só que esse problema é da PUC, velho. Então não é qualquer merda, não. Não era só ver isso. Era ver Caralho, é que verdade. ele tinha que vencer a gravidade também. Portanto, ele tinha que ter uma parte para cima aqui, ó, mais forte do que a para frente, para poder vencer a gravidade, que nem um foguete, porra. Por que, que o foguete tem trocentos bagulho explodindo lá e sai um monte de fogo e coisa arada? Isso aí é Porque reto, né? ele tem que vencer a gravidade, ele sai reto, ele sai só reto, exatamente. Então ele não consegue, Entendi. tipo, criar aerodinâmica para ir para frente, porque ele quer ir para cima, né? Ele quer sair da Terra. Então ele tem que ter uma Tem que ter boa mais força para 10 poder aqui para vencer isso. vencer os 10 da gravidade, sacou? Aí agora matou o da gravidade com esse. Mas na prática, então tu teve que ter toda essa intensidade aqui para fechar esses 45 graus. E assim a gente chega na resposta de 16, na verdade. A resposta aqui é Caralho, cara. 16. 16. Então o professor dele errou, o professor foi gentil, achou que a questão era meio difícil pro nível que vocês estão ainda, né? Ah, pode ser, cara. Pior que Pode pode ser. ser, velho. É isso aí. Pode crer. Então tá, meu bom. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui. Que horas são agora? Porque agora é pra ser a aula do teu irmão, né? Mas teu irmão tá dormindo Deve ainda? tá dormindo. Tá, se tu quiser, não... é que tua mãe falou pra eu dar duas aulas pra vocês. Mas eu posso te dar duas hoje, pro teu irmão duas amanhã, sei lá. Ah, mano, ele tá dormindo, não vai acordar, cara. Pô, me desculpa, velho, não vai acordar. Ele, Tá. se eu mandar agora, vai me mandar pra aquele lugar, cara. Se eu falar, ô, Jorge, vem pra aula, velho. Ah, me deixa dormir, tomando teu cu, sério. Aquela coisa de Como é que a irmão, gente né? fica, então? Não, Porque vamos pra física, cara. eu e tu Vamos estudar continuar na física. física, então? Vamos. Beleza. Tá. Então tá, a resposta era mais ou menos essa aí. Tá tendo essas ideias de compensar ali o tamanho do vetor, Ah, mas ele etc. não vai passar um bagulho desse de novo, cara, imagina. Não tenho É ideia, porque muito essa questão ela não é complicado, né? difícil. Ela só não é tão fácil como poderia ser se não tivesse a gravidade. Mas ela, cara, é nível questão difícil da prova, assim. Pode ser que caia. Entendi. É contigo, tu quer tirar 10 ou não, né? Mas Entendi. dá pra aprender isso aí. Tua prova é terça, né? Terça. Pô, Mas velho, eu tô tem meio outros preocupado com bagulho, meu. matemática também, cara. Tu não quer dar Tem... uma olhadinha? Não Não, quer me mano, mandar tem alguma que... foto das coisas de matemática aí? Não, velho, tá de boa. Matemática é amanhã, mas tá de boa, cara. Ó, Matemática eu depois tua entendi, mãe vai bom. brigar comigo, hein? Eu falei pra ela já ontem. Meu, vai cair também, vai, além de vetores, cara, isso que eu tô cagado, mano. Vai cair simultaneidade, queda livre e lançamento vertical, cara. É, isso aí me assustou também. É muita matéria. É coisa pra caralho. É uma prova só. Porque Na naquela outra vez primeira, que a gente fez conta junto, né? Era uma equaçãozinha bem simples, era um caso só, era os bagulhos sempre indo para frente, né? sim, Agora, nessa matéria nova, pô, é indo para tudo quanto é direção diferente. é foda, cara. É complicar muito, porque tu vai ter um monte de jeito diferente de resolver a conta e tal. Pode crer. Vamos tentar resolver esse problema aqui. Deixa eu pegar esse cara, passar para cá para ficar bonitinho. Em outubro de 2018, blá blá blá, o avião decolou do aeroporto com ângulo de 20 graus e na direção leste-oeste. Como assim? Bem, eu acredito que direção leste-oeste seja na horizontal, né? Porque norte e sul é para cima ou para É, baixo, leste oeste. Tá, é isso, eu acho que é isso. né? Leste para direita, oeste para esquerda. Por uma distância de, pô, mas também o cara escreve de um jeito que tu tem que ser aviador para entender o que ele tá falando.
Tá louco. Por uma distância de 2 quilômetros. Em seguida se deslocou para o norte, com uma distância de 15, antes de perder o contato com a torre. Caramba, trágico. Vai que tinha um parente aí de quem tava nesse avião, hein? Não ia Pois poder é, responder, sentiu, ficar né? abalado. Não foram muito sensíveis na questão. Nessa situação, a alternativa que dá respectivamente o módulo dos vetores, deslocamento resultante nas direções. Bem, o que acontece é novamente um desenho, né, velho? Porque se ele se mexeu, pô, mas tá difícil até pra mim entender o que tá rolando aqui, pra falar a verdade. Vamos pensar assim, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar a rosa dos ventos primeiro. Ela tá aqui. Então a gente coloca as letrinhas de cada lado aqui. Norte, sul, leste, oeste. Beleza? Beleza. Nada muito bizarro, por enquanto só desenhei, porque eu acho que isso vai nos ajudar. O avião decolou do aeroporto com um ângulo de 20 graus em direção leste-oeste. Então, o que eu entendi dessa frase que tá meio estranha, posso estar errado, mas eu entendi desse jeito. Ele fez um ângulo de 20 graus aqui, ó. Eu acho que é isso. Beleza? Uhum. Isso aqui é 2 quilômetros. Então vou pôr 2 aqui. Em seguida se deslocou para o norte por uma distância de 15 quilômetros. Então, Ele foi pra agora ele frente foi dele. para cá. Para frente, exatamente. Ó, por que isso aqui é norte? Porque para cá tá o norte, sacou? Uhum. É isso. Então, Mas por se que ele que ele foi pro fez norte, ele isso, foi cara? para a O cara direção do subiu norte. pra caralho. Mas é que não é que ele tá indo para cima, cara. Imagina que o avião tu tá vendo de cima. Tu tá vendo o avião de Ah, cima, entendeu? tá, entendi. Isso. Ah, ele foi pra Então o avião frente, tava perdeu aqui, tu tá vendo ele de cima, ele veio para cá e depois ele veio para cá. Isso aí. Pô, Ele não subiu que entendi. nem um foguete, ele foi para Ah, tá, isso tirando o aqui. norte aqui no nosso desenho. E daí o cara tava querendo se suicidar, né, mano? Suicidar geral junto. Seria Eu muito doido se pensei, ele pô. fizesse isso. Nessa situação, a alternativa que dá respectivamente o módulo dos vetores, deslocamento resultante nas direções vertical e horizontal. Caralho. Bem, o que que. O meu, ele gostou dessa questão, cara, porque ele botou essa na prova de segunda chamada, porque eu não fiz essa, né? Porque Uhum. eu tava doente pra caramba e não fui na escola, mano. Ele botou na prova de segunda chamada, que é a prova de quem não fez a primeira, ele botou, e na prova ele botou essa também. Então quer dizer que ele gostou de pôr isso na prova, ele acha que é legal. E é a mesma questão, cara, Ixi, praticamente. Ele gostou ixi. de botar essas coisas. Bem, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Só um segundo. Uhum. Desculpa, minha namorada gastando dinheiro com o jogo aqui. De boa. Voltando. Ó, então, o que é deslocamento na física, né, meu cara? Essa palavra esconde muitas informações. Deslocamento é a distância entre a tua posição final e a inicial, tá bom? Uhum. Isso é deslocamento. Por exemplo, se tu foi na casa da tua avó e voltou para casa, tu estava em casa, foi na casa da tua avó, voltou para casa. Qual foi o deslocamento depois de tudo isso? Zero, porque a tua posição inicial é igual à tua posição final, a tua própria casa. Ah, tu Então tu foi, tem que tomar voltou e. muito cuidado com esses Ah, conceitos, tá? tá. Entendeu? Entendi. Show, né, João? Então qual que é o deslocamento aqui na análise que a gente está fazendo? É simplesmente esta reta aqui, né? Porque ele começou Levando em aqui no, conta, né? levando em conta, exatamente. Ele começou aqui, né, meu bom? Aqui embaixo, né? No No 20 centro. ali. E parou Subiu. aqui em cima. É isso aí. Muito bem. Então, o problema está nos perguntando o seguinte agora.
O que ele tá perguntando? Os módulos dos vetores de deslocamento resultantes nas direções vertical e horizontal. Bah! Eu acho que eu desenhei errado esse problema. Vou te falar, porque eu não sei, cara. Tá esquisito meu desenho aqui, porque fazer uma decomposição. Bem, o que ele está pedindo para nós é fazer uma decomposição do vetor verde nas direções horizontal e vertical, eu Como ele acho. estaria, tipo assim, se ele fosse vertical e se ele fosse horizontal? Mas para isso tu tem que saber seno e cosseno, essa é a minha preocupação. E tu já aprendeu a fazer essa decomposição utilizando seno e cosseno? Não, É, pois é. Eu posso te mostrar aqui, dá para fazer, né? Tranquilo, mas vai envolver uma matéria que talvez tu não tenha aprendido ainda. Mas é o beleza. jeito, até porque ele falou sobre isso aqui, né? Ó. Tá vendo? Ah, Ele deu caralho, informações de seno e cosseno. Pois é. beleza. Então, o que, que vai rolar aqui? O que, que vai rolar aqui? A gente quer a decomposição do vetor verde. Nós já vimos que decomposição de vetores é tipo assim, ó. O verde, ele é um vetor diagonal, mas tu pode Uhum, escrever ele como a soma de um vetor vertical, tá vendo aqui bonitinho? Vertical, tô vendo. e um vetor horizontal, que vai ser aqui, é como se fosse a sombra dele, entendeu? Uma é a sombra na Ah, horizontal e outra é a sombra na vertical. Sacou a como ideia? se fosse uma réplica dele, só que de outro lado. É, tipo isso. Ah, tá. Então, a sombra aqui horizontal e a sombra vertical, muito bem. Daí, se a gente encontra os tamanhos, a gente encontra o que o problema está pedindo. Ele primeiro É, quer o tamanho do vetor na vertical e depois no horizontal. O que dá a entender que o meu desenho está meio viajado, porque o meu vertical é maior que o meu horizontal. ah, Realmente eu não entendi. entendi É, muito bem o que ele quis dizer com esse ângulo de 20 aqui. Então é eu acho tipo que ali isso pela aqui. metade, né? Bem, eu realmente não entendi o que ele quis dizer com esse negócio de direção leste-oeste. Mas vamos encontrar de toda forma a decomposição aqui. Como é que eu vou encontrar, né? Veja que para encontrar a vertical aqui, que é essa, eu preciso apenas encontrar qual que é esse tamanhozinho aqui, ó. Concorda comigo? Porque Uhum. daí é só eu somar o azul com o rosinha. Ah, Hum, Não é mesmo? entendi. Faz sentido, né? Porque o azul eu já sei que é 15. Agora, se eu descobrir o Olha tamanho do aqui. rosinha, eu vou ter exatamente o tamanho do verde quando eu somar o rosinha com o azul. Como é que eu vou encontrar o tamanho do rosinha? Para isso eu tenho que lembrar de triângulos, velho. É, Daí eu não sei se tu sabe. Porque quando a gente está estudando triângulo, a gente tem uma coisa chamada seno, cosseno e tangente. Só funciona em triângulo retângulo, tem um monte de detalhes, mas a questão é o seguinte: se a gente tem um ângulo aqui, θ, a gente uhum. pode encontrar o valor desse ângulo fazendo uma decomposição. A gente sabe que seno de θ é igual a cateto oposto por cateto adjacente. Desculpa, por hipotenusa. Agora me diz uma coisa, cara. Tu lembra do professor falando de seno de θ desse jeito aí? Cara, acho que sim, velho. Isso ele falou. Hum. Ele tá Então a indo em ideia. cima dessas questões assim, mano. Oi? Ele tá indo em cima desse tipo de questão, velho. Ah, Ele vai cobrar essa porra, certeza. bah, entendi. Então o negócio é o seguinte, cara. Ah, mas Perceba errar que. uma também não faz mal, né? Eu já me contento com Ô, mas nove. já teve duas meio difíceis pra ti aqui. A gente Pois tá é. tentando encontrar esse rosinha que eu vou chamar de L. Né? Eu tô pegando esse triângulo e colocando ele aqui, né? Aham. E a gente tem que aqui é 2 e a gente tem que esse ângulo aqui é 20. Tudo tá no enunciado, tá? O L foi eu que criei porque eu quero esse tamanho aqui. Aí eu reparo que o L, meu bom, é o cateto oposto ao ângulo θ. Por que oposto? Porque está do outro lado do ângulo θ, certo? Aham. Esse é o triângulo Então, aquele, né? isso. Por isso eu posso usar seno. Então, vamos lá.
Seno de 20 é igual a cateto oposto, que é o cara que eu quero, que é o L, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o 2. Uhum. Então eu vou encontrar L, porque olha só, eu sei quem é o seno de 20, o enunciado me falou. É 0,34. Então, para isolar L aqui, o que a gente vai ter? Ó? L igual ao 0,34 vezes o 2, que vai para o outro lado multiplicando. Aí tu descobre o L. Isso. Então vai dar, de acordo com a minha conta, 0,68. E Uhum. aí, o que que nós temos, né? Nós temos 0,68 esse tamanhozinho aqui. 0,68. Mais 15, 15,68. Aí tu olha nas opções aqui, não tem nenhuma. Ah, que legal. Que legal. Mas tem 0,68 aqui, ó. Tem, né? Cara, eu realmente não entendi o que ele quis dizer com isso aqui. Me desculpa, tá? Gostaria de ter entendido, mas não entendi. Isso me De ferrou. boa, velho. De boa, Acho de que o meu boa. desenho tá errado, mas assim, o que eu A quero questão é dizer é que difícil pra as contas que caralho, eu né, fiz estão cara? todas certas, tá? Tudo que eu Sim. fiz aqui tá certo. Só que como eu não entendi direito isso aqui, eu posso ter interpretado errado o desenho que ele queria que a gente fizesse. Pô, se tu não interpretou, meu amigo, ninguém lá vai interpretar, cara. Me desculpa. Fala pro teu Mas professor explicar direito essa desgraça aqui, direção leste-oeste, que é amanhã eu isso, vou meu. ter aula com ele, 2 aulas, cara. Fala, ô, Ele vai professor, fala explicar assim, ó. esses. Eu passei o fim de semana inteiro estudando e, pô, que história é essa de direção leste-oeste? O professor acha que a gente teve aula de voo aqui na escola? A Tá gente é maluco, tio? copiloto. Chega assim pra ele falar isso, porque, cara, não sei o que é Pô, aquilo ali. nada a ver, Gostaria de né, cara? saber. Se tu quiser me Pode dar crer, um curso de graça aí, de É, ângulos, o né? cara viajou, né, cara? O cara viajou, que é isso. Então Deve ter tá, pegado uma questão de curso de aviação, cara. Não é possível, cara. assim, se a gente conseguisse fazer o desenho ali, estaria show, mas porque seria só decompor, etc, coisas que a gente já fez hoje. Mas aquela interpretação ali ficou zoada. Pô, o cara pegou uma prova pra ser piloto, cara. Aí é foda também, né? Cara, eu vou pegar um café falando nisso. Quando Beleza, terminar de ler, daí tu tenta dar uma começada no problema baseado nas coisas que a gente já fez. Eu vou te mandar tudo que a gente fez, tá? Já tem bastante coisa aqui. beleza. Tenta começar sozinho, quando eu voltar, tu me conta o que tu conseguiu fazer. De boa. Volto.
E aí, meu bom, deu uma lida no problema? Arou, arou. Opa, pô, tava mutado, cara. Desculpa, tava falando aqui meia hora. Mano, eu marcaria A, cara. Eu não entendi que a correnteza não vai afetar na velocidade do barco. Pelo Ah, desenho que eu fiz na minha cabeça, cara, se o cara fosse em diagonal, assim, né, em direção à correnteza, a correnteza está mais forte. O cara não conseguiria rebater a correnteza a 2 metros por segundo, se a correnteza está a 4. Foi assim que eu faz entendi, tá sentido. ligado? Não sei se está Faz certo, se está sentido. errado. Vamos lá, vamos ler, vamos fazer um desenho, pôr umas equações. Vamos lá. O tempo é um rio que corre. O tempo não é um relógio. Tá, blá, blá, blá. Uma pessoa quer atravessar um rio num local onde a distância entre as margens é de 50. Então, nós desenha as margens. As margens, o Homer, Bart. Aqui dá. Curtiu, né? Essa aí foi boa, vai falar. É, pô, criativo pra caralho. Aqui é cinquentinha. Metros. Então a distância entre as margens, de um lado a outro, 50. Para Entendi. isso, ele orienta seu barco perpendicularmente às margens. Então, tipo, o barco está aqui Hum. e ele vai ligar o motor para o barco ir para frente, entendeu? Para frente, ele quer ir para frente. Mas Claro que espera aí, como vai ele... ter uma corrente, a princípio vai ter uma correnteza empurrando ele para o lado, né? Exatamente. Isso aí. Ele vai estar de lado Então, sendo levado. isso. Eu pintei de azul, mas é burrice minha, porque a água é azul. Então, não sei de onde tiraram que a água é azul, mas a gente desenha ela azul, né? É, Então a gente tem uma correnteza que empurra ele para cá. Né? Dá até para dizer que essa velocidade está em cima dele, né? Porque o rio está empurrando ele para lá. E aqui é 4, né? Opa, 4. 4 metros por segundo. E mas a espera aí, velocidade ele dele é orientou o 2. barco para as margens ou ele orientou das margens? Nesse As sentido. margens, né? Ele orienta seu barco perpendicularmente às margens. Então, o que é uma coisa perpendicular? É uma coisa que faz 90 graus. Então, por exemplo, essa reta é Hum, perpendicular a esta, porque elas estão fazendo 90 graus. Sacou? então tu mete um diagonal ali, tipo assim. Não, justamente Ah, vertical. Uma vertical e outra horizontal. Como a margem é horizontal no meu desenho, né? A uhum. velocidade aqui do barco ficou na vertical. Ah, tá, tá. É isso. Então o rio é Ele tá querendo deitado, ir o pro barco vai para meio. cima. É, Isso, entendi. basicamente isso. Mas sim, no fim das contas, o que tu está pensando vai acontecer. Que a velocidade, que seria a velocidade resultante, vai ser na diagonal. Isso é verdade. Pode ficar tranquilo que é isso que vai acontecer mesmo. Beleza. Mas o importante é tu saber que o barco é empurrado para a direita pelo rio, pela correnteza do rio, mas o Sim, motor dele aponta ele para frente. pra frente. E isso, a consequência disso é que ele vai ter uma velocidade na diagonal, é claro. Então, se ele for chegar, ele vai se mover assim na diagonal e vai chegar aqui, né, eventualmente. No meio. É isso aí. Vamos ver se é disso que trata o problema. Sobre a travessia desse barco, assinale a afirmativa correta. Se a correnteza não existisse, o barco levaria 25 segundos para atravessar o rio. Com a correnteza, o barco levaria mais do que 25 segundos a travessia. O que tu falou, pelo menos uma parte do que tu falou, está certo. Realmente ele demoraria 25 segundos para chegar lá. Por isso que pelo Uhum. menos uma parte da A está certa. Como é que eu sei isso? Porque o barco ele está aqui na posição zero, É concorda comigo? 52, né, cara? Dividir 50 por Isso, 2 é então tu vai 25, né? pensar sorvete, né? Ou D igual a VT. Deslocamento igual a velocidade vezes tempo, já que a velocidade é constante. Tu isola o tempo, né? D sobre V. E, pô, a distância é 50, velocidade é 2, vai dar 25 segundos mesmo. Se não tivesse correnteza. Se ele simplesmente, ó, fosse reto, né? Entendi. Agora, qual que é o pó?
É que tem a correnteza. Então ele fala uma coisa sobre a correnteza aqui. E está dizendo que vai demorar mais que 25 segundos. Né? Entendi. E tu acha que vai demorar mais que 25 segundos? Eu tô te Eu perguntando, não tô acredito. dizendo que tá errado, tá? Tu acha que vai Não, demorar sim, mais agora que tem a correnteza? eu acho que demora sim, cara, porque eu acho que vai a correnteza, ele vindo de lado, de qualquer forma eu achei que era do meio pro lado, mas do lado pro meio é a mesma coisa, o barco seria empurrado de lado. E demoraria bem mais tempo para chegar, cara. Ele lutaria contra a correnteza, entendeu? Como a correnteza é mais rápida, o barco ia ficar mais lento. Ele ia meio que brigar com a correnteza e demorar muito mais para chegar. Sabe Foi que eu assim que eu concordo interpretei, contigo? tá ligado? Concordo contigo. Acho que tu tá certo. Mas eu só acho, a gente tem que provar isso com contas, né? Agora, como fazer isto? Como fazer isto, né? Porque o que acontece aqui? Eu tenho que pensar um pouco, tá? Deixa eu pensar Beleza? um pouquinho aqui. O que eu acho que está acontecendo é que tanto o vetor de deslocamento como velocidade vão ter a mesma angulação da velocidade aqui. Dá para encontrar isso. Que é... Não sei, tem que fazer a conta. Espirrar. Desculpa aí. Ai, ai, ai. Então esse vetor diagonal ali, que eu fiz roxo, que é a Uhum. hipotenusa, vamos chamar de velocidade total. Ela vai ao quadrado, né? Ela vai ser o 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Novamente o teorema de Pitágoras ali. Se tu fechar aqui tem um triângulo, né? Então Isso, é dá para verdade. fazer um Sempre teoreminha que aí. fecha, dá um triângulo, é o Pitágoras, né? Tu pode fazer Pitágoras para encontrar um tamanho de um dos lados que tu não conhece. Então eu tô tentando encontrar qual que é a velocidade que ele vai ter na diagonal, né? É isso que eu tô fazendo aqui. Uhum. Então vai ser a raiz quadrada de 4 mais 16, a raiz quadrada de 20. Pô, daí ficou um número feio. A raiz quadrada de 20 é 2 raiz de 5, o que é aproximadamente 4,4, vamos dizer assim. Então ele tem uma velocidade de 4,4 na diagonal. Se fosse só por velocidade, claro que ele chegaria lá mais rápido. O problema é que o caminho é mais longo, né? Enquanto aqui é Uhum. só 50 metros, para cá ele vai fazer um caminhão, né? É, Bem longo. Vou pensar mais um pouquinho, meu velho. é de boa, velho. Bem, por hora me parece que tá muito certo. Vamos ler a B para ver se tem alguma coisa errada. Daí a gente resolve por exclusão, tá? Porque Beleza. talvez não dê para encontrar essa informação aí necessária para terminar a conta que eu comecei. Vamos ler a B. Como a velocidade do barco é perpendicular às margens, a correnteza não afeta o tempo de travessia. Completamente errado, né? Uma coisa é tu atravessar nado ali sem correnteza. Outra coisa é o rio te empurrando para frente, né? Me Uhum. parece que Cara, eu tô achando que esse professor deu 10 pra todo mundo, cara, porque teve um outro cara lá que tirou 10 também, cara. Tô achando meio foda isso aí, cara. Acho que todo mundo errou, ele anulou essa porra. Tá estranho, velho. Vou perguntar pro meu esquisito o irmão jogo, isso tá aí. sinistro. Tá esquisito, mano, porque o que eu pensei, pô, se o cara se tá em diagonal, cara, como é que a correnteza não afeta? Ele vai ser empurrado? Pô, não tem como não Mas afetar, entendeu? Foi isso que eu agora que eu tô achei, velho. pensando melhor, eu tô achando que não afeta. Eu tô achando que não afeta. Por que tu acha que não afeta? Por causa do seguinte, imagina que tu... Imagina o seguinte, imagina você andando, imagina tu andando e tu tá numa certa velocidade, tá bom? Tu tá andando com uma certa velocidade. Agora tu pega e joga o teu celular para cima, andando. Continua andando depois que tu jogou. Se Tá. tu manter a velocidade, tu pode ter certeza de uma coisa, o celular vai voltar na tua mão. Tu jogou ele Sério? para cima e se tu continua na mesma velocidade que tu tava quando tu jogou, o celular cai na tua mão.
Por Caraca. quê? Por causa do seguinte: quando você está se movendo na horizontal, a sua velocidade, a gente supõe que ela é constante. Estamos supondo Uhum. velocidade constante. Mas na diagonal, na vertical, não, né? Na vertical, tu tem o que seria a gravidade, né? Acelerando o teu movimento. Sim. Só que o Galileu ele propôs uma coisa. O Galileu ele propôs o seguinte: o movimento em uma direção não altera na outra. Isso é uma proposição do Galileu que a gente usa até hoje na física. E Entendi. uma prova disso é isso que eu acabei de te falar. Depois tu faz o teste. Claro, não usa o teu celular, né? Senão pode ser que tu acelere e dê caquinha. Mas se tu tá movimento uniforme, ou seja, com a velocidade constante, não vai alterar, cara. Não vai alterar. Então, se tu Entendi. conseguir manter a velocidade de 2, esse é o ponto, né? Se tu conseguir manter o teu barco tendo a velocidade de 2 para frente, tu vai demorar o mesmo tempo que se não tivesse a correnteza. O problema é que tu não vai chegar aqui, né? Tu É. vai chegar aqui, é claro. Só que tu vai andar os mesmos 50 metros na mesma velocidade. É bizarro, não faz muito sentido, mas quando tu faz esses exercícios mentais, tipo esse do celular aí, tu vê que faz algum sentido. É O que, movimento assim, se numa ele for dimensão. empurrado de lado em direção a aquele lado, ele pode ser que não altere, cara. É o que eu estou tentando achar, velho. Não, mas Se ele. não vai alterar, cara. Não vai levar mais aqui. Aqui é ao mesmo tempo. A resposta certa é a B mesmo. Caralho. Agora foi surpreendido mesmo, cara. Pois é, eu também me confundi, eu me esqueci. Porque faz muito sentido, né? Quando a gente para pensar no esforço do cara de atravessar o rio. Mas se a velocidade é constante, como citado aqui, não vai alterar, tá bom? Pensa nessa do celular, cara, que isso aí vai abrir tua mente. Outra coisa, né? A gente não estudou ainda o movimento bidimensional, mas um problema clássico é o seguinte: imagina que tu tem aqui um cara querendo receber comida de um avião, tá? O avião tá aqui, né? Ele tá indo para frente, o avião. Uhum. Ele tá ali no ar, tá indo para frente, ele vai soltar comida. A questão é o seguinte: quando a gente está interessado em saber o tempo que ele demora para cair, o tempo que ele demora para cair independe do fato da parada tá caindo assim, né? A gente sabe que ela vai cair assim, né? É, ele não vai cair reto. Não O vai cair vento vai reto, levar exatamente. Porque o avião estava se mexendo, né? E quando tu também. vai fazer as contas do movimento bidimensional, que tu falou, que é um dos assuntos da prova, a gente faz essa conta para encontrar esse tempo aqui sem nem pensar na coordenada x. A gente simplesmente usa o sorvetão aqui. Para encontrar qualquer coisa aqui, a gente usa o sorvetinho. Normalmente porque não faz diferença o movimento na outra dimensão, tá bom? Uhum. Então é um negócio que, ó, é difícil de pensar, mas é verdade, tá? Então eu recomendo que tu lembre disso. Uma dimensão não atrapalhará na outra. Então por isso que a resposta é B mesmo. Ok. Vamos ler a C, vamos excluir a C. Qual é o erro da C? Vamos ler aqui. O tempo de travessia em nenhuma situação será afetado pela correnteza. Errado, né? Porque se, por exemplo, se ele quisesse ir para frente, a correnteza ia ajudar, né? É, sim. Se ele quiser sair daqui e vir para cá, por exemplo, É, ajudaria. seria bem mais fácil. Ia ser 6 por hora. Exato, exatamente. Seria 6. Então, por isso que a resposta C está errada. D. Com a correnteza, o tempo de travessia do barco seria menor que 25, pois a correnteza aumenta vetorialmente a velocidade do barco. É verdade, ela aumenta vetorialmente a velocidade do barco, mas não seria menor. A gente já viu que a velocidade para frente é a mesma. A velocidade para frente Sim. sempre será a mesma e por isso ele chegará ali em cima, mesmo se o rio tivesse parado. Tá bom? Então por isso está errado, não é menor. Pô, cara, mas é tudo questão assim, né, mano? Difícil Teórica, pra não tem caramba, conta, né? só teoria. O cara tem que pensar pra caramba nessas questões, né? Esse vestibular aí é um vestibular tenso mesmo. Só que as questões não sejam tão simples. Tomara que ele pegue leve, velho. Pelo amor de Deus, cara. Vamos torcer. A 15. Ah, de novo, essas desgraças aí de direção.
Disse que tu dissestes que tinha mais de uma prova, né? Tu Essa? dissestes que só tinha Sim, uma, mas a gente. Mas tu fez duas, uma coisa assim. Porque foi. nessa prova aqui só tem esse negócio de Rosa dos Ventos, não tem o movimento bidimensional ainda, tá? Sim. E na outra é outro assunto. Daí é Sim, o. movimento bidimensional. Não, deixa eu ver. Eu tenho aqui o que tu vai cair. Movimento oblíquo. Não, a primeira é vetores e simultaneidade. E a Sim, segunda que é o que a gente está estudando agora. sim, a segunda é queda livre e lançamento vertical. Ah, numa dimensão apenas. Ok, isso facilita bastante. Isso facilita muito, muito, muito. Mas se não E tu fizesse tens vetores, algumas não ia dessas ter pena. questões aí do vertical? Cara, eu não tenho a prova, mas eu vou pedir amanhã. Pra gente fazer Ótimo. amanhã daí. Para nossa aula de amanhã, exatamente. Então vamos terminar essa conta 8 aqui para finalizar nossa aulinha hoje. Mackenzie. Um avião, após deslocar-se 120 quilômetros para Nordeste. Então, ó, falou dessas direções, desenha a Rosa dos Ventos, tá? Pô, o cara podia deixar a 120. gente levar a Rosa dos Ventos, né, cara? Ia ser Ah, maneiro. velho, mas isso aqui é coisa da quarta série, tio. Não tem desculpa não saber isso aqui. Tá aqui, norte, tá. Tá louco, cara. Isso aqui tem que saber. Vai que tu vai se perder no mato. Tem que saber onde é norte, onde é sul. É verdade. Tem no celular isso aí também, se teu celular tiver bússola. E, pô, norte pra cima, sul pra baixo. O problema é de lembrar leste e oeste, né? Leste pra direita, oeste pra esquerda. Daí tem que lembrar. Daí as outras direçõezinhas vão recebendo o nome baseado nisso, né? Norte e leste é nordeste. Que não é, Ah, é tipo um né, equilíbrio, nordeste. né? Isso, aqui é Passa por um equilíbrio. nordeste, norte e leste, né? E Que é ali é aqui no Brasil. sudeste. Norte e sul e leste é sudeste, que nem no Brasil, que fica meio para esse lado. Aqui é sudoeste. E aqui é noroeste. Por aí vai. Pô, Agora entendi. vamos resolver nosso problema aqui. Deslocou-se 120 quilômetros para nordeste. Foi pra lá. Então, foi para cá, exatamente. 120. Muito bem. Agora, depois de ele ter feito esse 120 aqui, para essa direção, ele fez 160 para sudoeste. Então, a gente está vendo que o sudoeste é esse cara aqui, né? Uhum. Só que, claro, eu não vou pegar esse cara aqui nessa posição, porque o avião está aqui. Ele vai descer de Sim, eu estou forma falando de um reta. avião que estava aqui, veio para cá e depois ele desceu em sudeste, entendeu? Uhum. Então ele desceu na direção sudeste, que é essa direção aqui, ó. Veja que a direção é a mesma, tá vendo? Tudo Mas bem, ele João? foi lá pra cima e desceu em linha reta daquele SD ali, cara. Isso, Ou ele ele. desceu na mesma direção sudeste. Uhum. Aham, tá, entendi. Beleza. Sendo um quarto de hora o tempo total dessa viagem, o módulo da velocidade vetorial do avião nesse tempo foi de. Hum, pergunta. Sendo um quarto de hora o tempo total dessa viagem, o tempo dele ter vindo daqui e vindo para cá. Uhum. Tô pensando se tem pegadinha aqui, tá? Porque senão seria só somar e dividir pelo tempo, né? Pronto, mas eu acho que não é isso. O módulo da velocidade vetorial média. Não é isso. Que troll. Que trollada. Esse problema é muito troll. Tô... Uma pessoa desatenta, João, faria o seguinte: lembraria que a equação da velocidade média que a gente aprende lá no começo do ano é deslocamento por tempo. Delta T. Delta S por delta T. Deslocamento por tempo. E Deslocamento daí ela somaria 280, né? e dividiria Dividido pelo por quarto de 15. hora, É, que a gente sabe que é 15 minutos, exatamente. aí se fuder. Ou dividiria por
por 1 sobre 4, que é a mesma coisa que multiplicar por 4, daria um Mas aí numerozão. não daria um resultado que tem nas alternativas, né? Pelo menos ele não foi Por quê, né? tão. Porque ele está pedindo a velocidade vetorial média. Então ele está pedindo o vetor deslocamento aqui. E quem que é o vetor deslocamento? É esse cara. Que vem da posição inicial e vai para a posição final por soma de vetores. Certo? Certo. É isso. Então, ó, o vetor, né, ele não andou primeiro para Nordeste, então o avião chegou aqui. Depois ele Uhum. veio para Sudeste, então o avião chegou aqui. Logo, a gente tem este cara aqui como deslocamento do nosso problema. Esse Aí é surge a esse é o pergunta, deslocamento né? geral, né? Oi? O de baixo ali que forma o triângulo seria o deslocamento mesmo, que eles Exato, andaram, né? porque deslocamento é sempre a distância da posição final à inicial, né? Sim, Exatamente. ali, tá, entendi. Isso. Agora surge a É pergunta. Pitágoras isso aí, né? É, Pitágoras, mas assim, tu não pode afirmar com tanta veemência assim. Porque, como eu falei para você lá no começo da aula, o teorema de Pitágoras ele só pode ser aplicado quando você tem um triângulo retângulo. Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Hum, Um dos 3 ângulos dele, esse ou esse, tem que ser 90 graus. E aí? deixa eu Qual desses pensar, ângulos é 90 graus, já que tu falou que é Pitágoras? cara. O da esquerda ali, o ponto inicial, parece um pouco ser 90 graus, cara, mas Definitivamente não. parece Porque estar um pouco para a direita. como é, aqui é 90 graus, ó. Do leste pro norte é 90 graus. Mas Uhum. como ele fez isso aqui deve ser uns 45 graus, sei lá. Alguma coisa do gênero. Não é 90. 90. Meio torto aqui, ainda tem que fazer com a cinza. Não é 90. Tá bom. O 90 tá aqui, ó. Por que, que o 90 tá aqui? Porque essa direção aqui é nordeste, certo? Pô, verdade, olha, faz E, um. e essa é Ah, sudeste. Então, se tu pegar, não do jeito que tá aqui no verdinho, mas se tu pegar os vermelhinhos aqui, ó, é 90 graus aqui. Né? é Se tu um bagulho que tem pegasse que prestar muita atenção, né, cara? isso, se tu pegasse o nordeste com o sudeste, tu tem 90 graus. Nordeste com o sudeste, tu tem 90 graus. Mas geralmente é Pitágoras, não vai dificultar tanto, Vai ter assim. que ser, mas tu vai ter que saber onde é o ângulo de 90 graus, entendeu? Se tu colocasse aqui, tu Claro, estaria errado. óbvio. Porque se tu É, colocasse ele aqui, a tua hipotenusa seria o 160, e tu estaria errado. A hipotenusa não é 160. A hipotenusa é o cinza aqui. É o que a gente está é procurando. o maior. É Nesse sempre o caso, é oposto da hipotenusa. sempre o Ah, oposto dos verdade. 90 graus, exatamente. Tá, Exatamente. entendi. E tu, a prova que aqui é 90 graus é o fato dessa direção ser nordeste e essa E ser se 90 sudeste. graus estiver no maior lado, cara? Tipo, se 90 graus estivesse ali. É que é impossível, né, estar ali. Não pode estar ali. O 90 graus está sempre oposto ao maior lado. Ele É um não. fato isso, sempre. 100% das Sempre, tá? vezes. Entendi. Então agora para a gente achar essa distância h, tem que fazer a Pitágoras. H ao quadrado igual 120 ao quadrado mais 160 ao quadrado. Então, aqui 12 é 3 vezes 4. Aqui 16 é 4 vezes 4. Então aqui vai ser 5 vezes 4. Esse cara aqui vai dar 200. 120 vezes 120. Pô, É. mano. Pegar a 120. Tu vai poder calculadora. usar a calculadora na prova? Acho que não, mas da calculadora. Ah, na prova eu me esforço daí, né, cara? É, o problema é que aqui ele já escolheu uns dados específicos para tu poder usar uma fórmula muito Não, não é recorrente em problema de possível que Pitágoras. dá. Vou ter que 120 vezes 120, né? É, mas tu tem que pensar o seguinte, o que é 120? 120 é 3 vezes 40. O que é 160? É 4 vezes 40, tá? 3 vezes 40 é 120, 4 vezes 40 é Uhum. 160. Então, obrigatoriamente, o H vai ter que ser 5 vezes 40. Isso é o chamado triângulo pitagórico. É o triângulo mágico. É o triângulo onde tu tem catetos que são múltiplos de 3, 4 e 5.
Isso aqui é uma Entendi. mágica para não precisar resolver conta grandona. Teu professor não quer que tu faça 120 ao quadrado. Já viu quanto que é 120 ao quadrado? 14.400, cara. Agora somado com 160 ao quadrado. Tu não vai conseguir resolver essa conta na prova, entendeu? Depois fazer a raiz quadrada disso. Não tem como. Tu tem que usar essa regrinha mágica do triângulo pitagórico. Tá bom? Se aqui tu reparou que é alguma coisa vezes 3 e alguma coisa vezes 4, e claramente é, porque 12 e 16 estão ali, né? 3 vezes São 4 e 4 múltiplos, vezes né? 4. Exato, tem a ver com múltiplos, né? De 4. Mas por que o Então H aqui é também. 5 vezes 40, cara? Porque é Ah, o que eu tô te falando, é a tá. regra. 3, Se tu 4, tem uma que é 5. 3 e 4, na regra diz que o outro tem que ser 5. Ah, é tipo uma Uma escadinha, regrinha. entendi. Tipo uma escadinha, exatamente. Então aqui a gente encontrou que o H é 200. H é 200, que 5 vezes 40 é 200. Mas o problema não estava pedindo exatamente isso. Ele pedia quem era a velocidade média, que é ΔS por ΔT. Nosso ΔS é 200 e o nosso ΔT é 1/4 de hora. Então, pela regra de divisão de fração, a gente passa esse 4 multiplicando. É uma regra de fração. Sim. Quando tu tem o número fração embaixo, ele vem para cima multiplicando. A resposta vai ser 800 quilômetros por hora, que é a Ah, tu usa resposta esse que deu. 200 aí. É, mas daí eu dividiria por 1/4 de hora, eu botaria 50, né, cara, entendeu? Por isso que tem que passar multiplicando em cima, entendeu? É tipo Exato. isso. É que não Exatamente pode isso. botar 200 sobre 1,4. É mesmo que estivesse dividindo por 4. É, só Tem que não que... é 200 dividido por 1,4. 1,4 não é a mesma coisa que 1 sobre 4. Uhum. O número de vírgula 1,4 não é a mesma coisa que 1 sobre 4, a fração 1 sobre 4. São Pô, coisas entendi, diferentes. mano. Mas, novamente, né? Tu pode fazer essas contas longa, comprida e difícil. Vai dar certo. Daria para tu fazer com Vai número de ser o tempo vírgula. da prova, né? Esse O aqui é problema é o um. tempo da prova, exatamente. Veja, são 8 questões para uma prova que vai ser quantas horas de prova? Mano, no geral vai ser 3, cara. É É três bastante tempo horas, mas até. tipo assim, tem que dividir em outras 3 provas. É, É, o tempo é rachado, é com geografia e português. Então, caramba, coisa arada, hein, velho? fica 1 hora para cada, mais ou menos. Entendi, Mas tu entendi. pode, tipo, fazer em 2 horas e meia, as outras tu faz em 15, entendeu? Se tu conseguir, né? Mas as outras também vão ser É. difíceis. Essa Bem só mais. tem 8, mano? Ou tem mais alguma? Tem Não, 10. só tem 8. Entendi. Só tem 8 questões. Bem, por hoje é isso. Amanhã você sabe, né? Me traz essa nova prova. O assunto é mais fácil amanhã. Pode ficar tranquilo, tá? É mais fácil? É mais fácil que esse. Pode ficar tranquilo. Beleza, então tu E está aí falando, eu amanhã, acredito. às 4 da tarde, tá bom? É das 4 às 5, das 5 às 4 6, é às isso? 6 amanhã. Isso aí. Beleza. Valeu, Show de mano. bola. Bom domingo pra ti. Pra ti também, meu velho. Bom Tamo descanso aí. junto, Valeu. valeu pela ajuda. Abraço. É nóis.